Samira, com que prazer estamos aqui, juntinho de vocês, pela web mais uma vez. Bom feriado a todos. Hoje é o dia do trabalho, né? É um dia importante para todos nós, porque afinal de contas, trabalhadores somos, né? Pessoal que constrói cada vez mais esse país. Samira, acende a luz que você apagou aí, meu bem. Isso aí, faz parte do show. É um programa, né, que é muito importante, porque aí você sabe que as coisas estão acontecendo e a gente está fazendo esse programa, como sempre fizemos desde o seu início, diretamente da minha casa. Isso é muito importante, que você tenha essa sensibilidade de estar nos ouvindo. Bom dia para o Zé Rodino. Zé Rodino, bom dia, bom feriado para você. Marcelo Gonçalves Moreira, bom dia. O Zé Rodino manifestou também uma opinião interessante, daqui a pouco eu vou falar. Marcelo Gonçalves Moreira, já falei. Leonardo Borges, Miguel Helschart, ou Reichert, né? Acho que é Reichert, que é alemão, né? Descendência alemã. Se não, por favor, bom dia, me corrija. Então nós estamos aqui, e o Zé Rodino há pouco publicou uma informação se dizendo favorável à terceirização, e que na realidade ele acha que assim essa pseudo-classe média vai saber o que é a dificuldade e tal. Dificuldades à parte, né, Zé Rodino? Eu entendo perfeitamente a sua posição, mas entendo também a posição daqueles que se manifestam contra essa coisa da terceirização. Eu estou achando aquilo que a maioria acha, que as reformas são realmente necessárias no Brasil, mas que muita coisa tem de ser reformada antes de pegar no pé do trabalhador. Então, ainda ontem, o presidente Temer fazia um discurso. É curioso como é que ele fala com as mãos. Ele fala mais com as mãos do que eu, que sou neto de italiano. Ele recebendo o embaixador japonês, né, que foi lá na abertura daquele espaço do Japão, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele disse que as reformas são necessárias, mas que é natural a reação, como acontece, mas de qualquer maneira elas acontecerão. Eu não sou contra as reformas, nem o posicionamento de mãos. Ele fala muito com as mãos realmente, mas o que eu acho é que tem que ser reformado primeiro em Brasília, no meu entendimento, com essas mordomias, essas coisas loucas. Ontem, o programa do Fantástico, no finalzinho, fez uma matéria muito interessante a respeito da Dinamarca, onde praticamente não há corrupção. Quando há, é muito punida. Alô, Maria Fialho, bom dia. Quando existe a corrupção, ela é punida realmente de forma veemente, e que mostra uma coisa fundamental. Uma brasileira que mora lá disse: aqui nós temos consciência de que o político é um servidor da sociedade, ele não é superior à sociedade. E aqui no Brasil está acontecendo exatamente isso. O político, na verdade, está se sentindo superior à sociedade. Agora está meio balançado com essa história da Lava Jato, né? Agora a gente vê a cara do Cabral, todo humilde, né? Um pouquinho emagrecido por causa da prisão e tal, e dizendo: esse erro eu admito, um erro enorme, não é um erro não, um monte de erros, né? Que acabou deixando na miséria o nosso Estado. Então agora, diante da prisão, diante do fato de não poder sair de onde está, diante da ação forte da justiça, foi caixa 2, eu admito o erro, não foi propina, foi caixa 2. Dependendo do tamanho do caixa 2 é sempre caixa 2 e sempre digamos assim, algo que é absolutamente ilegal. Agora, é aquela história, e o montante do caixa 2? Mas evidentemente que aí tem coisa, né? Aí tem a possibilidade real da propina que está sendo apontada pelo Ministério Público. Então agora esses políticos estão com as barbas de molho, mas ainda não acreditando muito. Você se lembra na história do Eduardo Cunha? Quanto tempo a gente mesmo falava: como é que pode um homem desse, com tanta acusação de corrupção, esse cidadão ainda presidente ali da Câmara Federal? Aconteceu que ele deixou a presidência, foi preso, está preso em Curitiba, né? Então esses caras, eles estão meio, não acreditando muito, mas meio que apavorados.
Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é necessário esta ou aquela reforma? Não tenho dúvida. É necessário simplificar a vida trabalhista do Brasil? Se torna necessária. É necessário fazer a reforma da Previdência diante do quadro que estão apontando, dos rombos e mais rombos, também se faz necessário. Agora, quando é que vai se fazer uma reforma com relação aos políticos brasileiros? Eu sou de uma época, quando era jovenzinho, me falavam: olha, vereador não ganha nada. E não ganhava mesmo. Isso lá nos anos 60, em Juiz de Fora e no resto do Brasil. Né? E eu até achava, falei, puxa, mas devia ganhar alguma coisa. Né? Porque o cara deixa a sua função profissional e passa a exercer uma função em prol da população, pelo menos deveria ser assim. O fato é que passaram a ganhar alguma coisa, mas cada vez mais multiplicando essa coisa. Então há coisas absurdas. Recentemente eu tive a oportunidade de ver uma matéria que aconteceu, eu não me lembro mais a emissora de TV que mostrou essa matéria, e que falava dos altos salários de Brasília. Então, pessoas de nível médio para baixo, muitas delas ganhando 12, 15, 20 mil reais. Porque acumulou, porque aconteceu isso aqui uma época no Rio de Janeiro também, que era uma farra. O jeito, digamos, se fosse porteiro da Alerj e daqui a pouco faltasse o datilógrafo, que na época tinha isso, máquina de escrever, se você fosse, acumulava. Por um dia você acumulava o salário do cara, e assim sucessivamente. E eu me lembro de se falar, eu não tenho provas disso, mas que tem cidadão lá ganhando uma fábula de dinheiro por conta desses acúmulos. Quer dizer, tudo isso também tem que ser mudado. Penso que de todas as reformas, a reforma mais importante é a reforma política. Não é? Porque a reforma política tem que trazer o cidadão à realidade. Né? O cara conseguiu se eleger deputado federal. Através do ganho dele, ele que se sustente. Não é a partir daí você vai dar abono salarial, você vai dar abono moradia, você vai dar, enfim, carros e outras coisas mais. Por quê? Por quê? A distância que existe entre nós e a Dinamarca é exatamente esse abismo. Então o povo se revolta. Aí aparece uma pesquisa e o tal de Temer está com 6% apenas de aprovação. Não é? Por quê? Porque o povo aí fala com o embaixador japonês, e ele com as mãos todas, né? Olha, é um negócio difícil de fazer, eu estou tentando aqui, mas aí ele fala assim, olha, o povo brasileiro, o embaixador, é um povo otimista, em momento algum ele é pessimista. O presidente só está falando de quê? Não, entenda, eu acho até o brasileiro otimista, porque para viver no Brasil da forma que a gente vive, alô Moura Fernando, ele está dizendo que o Moro está ajudando muito, é verdade, é verdade. Então, para dizer que o brasileiro é otimista, tem que ser otimista mesmo para sobreviver. Mas dizer que não tem momentos pessimistas, pelo amor de Deus. Né? Basta ver como estão as nossas grandes cidades. Né? Você vai a Vitória, vai a Belo Horizonte, vai a Porto Alegre, chega no Rio de Janeiro, passa por Niterói e você vai ver as dificuldades. No caso do Rio, então, é terrível, porque você está vendo aí as guerras entre marginais, entre marginal e polícia, entre milícia e traficante, que sempre sobrando com balas perdidas em determinados logradouros, onde o foco maior tem sido as chamadas comunidades, que lamentavelmente lá habitam, né, são pessoas com 80%, 90% de trabalhadores, verdadeiramente trabalhadores, e que são lamentavelmente ameaçados exatamente pelo fato de não ter arma, e já que a bandidagem tem. Maria da Graça Zarte, bom dia, bom feriado para você também, querida, aí em Lajeado, né, no Rio Grande do Sul, não esqueço não. Meu abraço também para o Dr. Celso Dantas, nosso querido amigo, grande urologista, abraço grande. Daqui a pouco está chegando aqui o Lorimar para participar com a gente, não é? A gente convidou também a Marion, vamos ver se ela chega, que aí ela daria uma colher de chá cantando para a gente. O programa é feito aqui no Rio de Janeiro muito cedinho, né? Por volta de 8 horas, de 8 às 9. Lembrando sempre, se você está pegando pela primeira vez, muito obrigado pela audiência.
Agora, 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. Quando acaba o programa, por volta de 9 horas, o que acontece? Dentro de 2 horas, que é o tempo da gente ajeitar, ver se está tudo direitinho e tal, quando acaba o programa, geralmente eu vejo o programa primeiro, embora ele já esteja no ar no Facebook, né? Eu vejo, até porque é sempre um aprendizado, né? Tá chegando alguém aí, deve ser o Lorimar. E então, sendo um aprendizado, a Lili vai latir, você já sabe, Lili é minha cadelinha, ela é minha assessora de palco, ela participa e ultimamente está sendo até muito educadinha, não é? Mas, de qualquer maneira, quando ela late, ela sabe falar, seja bem-vindo, né? Então tá certo. Alô, Rodrigo Pego, meu querido amigo, grande abraço para você. Rodrigo é médico, participa aqui do nosso programa, né? E o Rodrigo tem também um importante programa às quintas-feiras, às 8 horas, no Face dele, Rodrigo Pego. Você precisa ver, é muito útil, é mais ou menos em torno de meia hora, explicando as doenças e tal, e divulgando a medicina, né? O que é muito importante. Então, basicamente, voltando à história do programa, eu queria dizer para você que depois, então, de eu ver o programa, quando acaba às 9 horas, depois de 9 às 10, mais ou menos, ou 9h30 às 10h30, eu vejo o programa, aí o programa sobe para o YouTube, né? E alô, Marli, Márcia, Marco, bom dia, grande abraço. Então o programa sobe para o YouTube, né? E o YouTube, você sabe, é aquela plataforma igualmente igual ficou feio esse negócio, né? Igual ao Facebook, não é? Mas de qualquer maneira, onde você, na realidade, você tem aí, digamos assim, todos os nossos programas. O que eu peço para você é que você se inscreva no YouTube, é muito importante, porque no Face é curtir. No YouTube, você vai lá, você bota youtube.com, né? Então abriu lá o YouTube, você lá em cima, né? Você digita Fernando Sérgio, ou se quiser, programa Fernando Sérgio. E daí abre todos os quadrinhos com as iniciais, as imagens iniciais do programa, você escolhe. O de hoje vai ser assim, 1º de maio, você vê pela camisa e tal. O de ontem não teve, mas na sexta-feira passada teve, e assim sucessivamente. E a vantagem, tanto no Face quanto no YouTube, é que você pode ouvir parte, você pode ouvir aquilo que te interessa, você pode passar a primeira hora e chegar a primeira hora não, a primeira meia hora, e chegar na segunda meia hora, e essa segunda é a hora das entrevistas, né? É a hora da conversa com os amigos que a gente recebe aqui. Então o feriado que a gente está sabendo no Rio de Janeiro está bastante tranquilo, o trânsito está fluindo normalmente em todos os setores, Ponte Rio-Niterói indo e vindo, aí muita gente vai aproveitar agora, talvez deva engrossar daqui para frente, porque muita gente que saiu no feriadão está aproveitando esse momento para voltar. A previsão do dia de hoje não é um dia quente, eu estava vendo aqui no Clima Tempo, a previsão de hoje é no máximo em torno de 26 graus. E agora no Rio de Janeiro a sensação térmica é mais ou menos de 23 graus, embora os termômetros apontem 21 graus. Então, basicamente, é isso, essa é a forma que a gente encontrou para estar sempre junto com você. E eu sempre falo aqui que eu estou muito gratificado, porque é outra coisa, a gente fazer um programa informal, a gente fazer um programa na nossa própria casa, não é? Recebendo você. Há muitos anos atrás, eu tive no meu programa, nas madrugadas da Rádio Tupi, eu tive a sala de visitas. Mas, como era madrugada, alguém me perguntou como é que você conseguia todos aqueles convidados, né? Como é que você conseguia todos aqueles convidados aparecendo de madrugada. Muito bem, era muito fácil, porque a gente gravava nas quintas-feiras. Agora a Lili está dando as boas-vindas.
Você vê que o latido dela é forte, ela é pequenina, mas o latido é forte. Chegou uma turma de músicos aí fantástico, daqui a pouco a gente vai falar. Chegou o Lorimar Ferreira também, e hoje a Verinha, a Mariona, o Fernando Pontes, depois ele me apresenta um outro colega que está aí, não é isso? E vamos até mostrar para vocês, não custa nada, eu quero fazer esse programa da maneira mais informal possível. Deixa ela latir, mãe, todo mundo sabe o que a cachorrinha faz. Aqui está o nosso Fernando Fontes. Alô, Fernando, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia. Ali escondidinha está a Verinha. Aqui está a Samira. Bom dia, Samira. Bom dia. Muito bem, aqui está o nosso colega José Roberto. O José Roberto. José Roberto, violão, né? Isso. Maravilha, eu vi teu show fantástico. Não dá para esquecer. O jornalista Lorimar Ferreira. Bom dia, Lori. Bom dia, Fernando. Jornalista e contínuo. Depois eu explico. Ah, vai. A nossa querida Marion Duarte. Bom dia, Marion. Tudo bem? Pois é, eu quero. Feriado. É verdade, feriadão. Pelo trabalho e cá estamos nós trabalhando, né? Então, isso mesmo. Eu quero mandar um abraço para Marli Márcia Marco. Ela está mandando um abraço para todos nós. Então eu volto aqui a essa situação de abertura e vou dizer para você o seguinte, eu estou muito feliz, vou lhes dizer por quê. Não acredita no que eu estou falando, não, porque lá nas Minas Gerais e também em São Paulo, interior de São Paulo, tem um ditado, mata a cobra e mostra o pau. Né? Então o que acontece? Quando você estiver querendo ver o nosso programa, você faz o seguinte, você vai lá no YouTube e você digita Programa Fernando Sérgio, tá? Aí vão aparecer em cima 38 mil resultados. É isso que está lá. Eu até fotografei e botei no Face. Agora, se você botar só Fernando Sérgio, vão aparecer 921 mil resultados. E é claro que isso é fruto de todo o trabalho que a gente faz ao longo de todos esses anos no rádio, né? Foi da Globo, a Tupi e todo o trabalho que a gente fez, né? E que isso favorece. Isso não quer dizer que essas 921 mil pessoas estão vendo concomitantemente o programa. Não. Geralmente, na primeira hora do programa, a gente fica na média de 300, 400, 900 pessoas vendo o programa, o que já é muito. Se você entender, é um público razoável, digamos assim, de um bom auditório. Mas acontece que o programa ele fica no Facebook, ele vai para o YouTube. No YouTube você encontra programa desde aquele momento que eu saí da Tupi, comecei a fazer programa até hoje. E, obviamente, o que vai acontecendo? Cada pessoa que vê vai somando um ponto. Então, essas 921 mil respostas, no meu entendimento, não querem dizer 921 mil pessoas. Por quê? Porque uma pessoa pode acessar o YouTube mais de uma vez. Então, digamos que todos eles tivessem acessado 3 vezes, o que é pouco provável, a gente teria, no mínimo, um público somado da ordem de 300 mil pessoas. O que, convenhamos, é fantástico, né? Então, a gente fica realmente muito feliz com isso. Isto colocado, isto posto. Alguém viu minha mulher por aí? Ela já sumiu, desapareceu? Porque está na hora dela fazer a palavra amiga. Uma mulher tem disso, né? A culpa é minha, entendeu? Que sou pão duro, não compro uma empregada, ela foi lá para cuidar do cafezinho. Mas não é isso não, é que de repente são muitas coisas para fazer e a gente vai chegar agora, então, aquele momento da palavra amiga. Lembrando a você que a palavra amiga, ela está sendo feita ao longo desses 2 meses do livro Vida e Sucesso. Mostra aí o livro, Samira, para mim. Aí, ó, o livro Vida e Sucesso também, se eu não virar a câmera para lá, não aparece nada, né? Então vamos nós. Ô, câmerazinha, faz favor, vira para lá, Cacilda. Agora sim, virou. Muito bem, está aí o livro de minha autoria, Vida e Sucesso, que está esgotado. Mas lembrando que esse outro que está aqui, ó, os 50 anos de comunicação, você consegue na saraiva.com.br. Samir, eu já dei bom dia para você, mas outra vez, insisto, bom feriado. E qual é o papo que a gente vai ter no dia de hoje? Fernando, sou capitão do Exército e lembro que minha mãe, muito católica, sempre fazia promessa em favor da minha vida. Eu passei para o colégio militar e cheguei à Academia Militar de Agulhas Negras. Beleza. E minha velha sempre atribuiu tudo isso à intervenção de São Jorge. Fui mesmo, nossas preces são sempre atendidas, e porque tem gente que não crê nos santos,
E os milagres, eles existem? Pois é, tem gente que não crê em Deus, né? Não é só não crer em santos, não. Um abraço para Dinha Elizabeth Darling e para Luiz Martinez, que está vendo a gente. O nome, naturalmente, a gente vai preservar. Como sempre aconteceu nesse livro, as pessoas escreviam e botavam pseudônimo e tal, e a gente reuniu nesse livro perto de 40 ou 50 histórias, eu não me lembro mais a quantidade, de pessoas que pediam opinião. Então vamos lá. Deixa eu te falar. Nesse momento você encontra 3 tipos de gente vendo a gente. Aquele que não acredita em nada, aquele que acredita, mas desconfia, e aquele que tem muita fé. Então a gente tem que respeitar todos os pontos de vista. Todo mundo sabe que eu sou estudante do espiritualismo, é a minha percepção. Quando eu era muito jovem, lá pelos idos, Nossa Senhora, dos anos 60, eu li tudo que era possível de ser lido em torno da espiritualidade. Eu confesso a você até que quando eu ganhei o título de melhor autor de teatro de Minas Gerais, com a peça Nenhum de Nós é Testemunha do Dilúvio, e tive a oportunidade de dirigir e tal, de uma certa forma falava nessa coisa da espiritualidade. E eu achava que eu era o rei da cocada preta. Aí um belo dia eu comecei a desconfiar de tudo e durante um ano eu fiquei ateu. Até o dia que, uma certa feita, eu percebi que havia algo muito mais do que a nossa vã filosofia. E aí eu me voltei para aquilo que eu sempre fui, ou seja, para a espiritualidade. E quando eu comecei a falar no rádio, isso há mais de 30 anos atrás, de uma forma desassombrada, era uma coisa curiosa, porque tinha pessoas que, 99% das pessoas elogiavam, agradeciam, ou até diziam, olha, eu acho muito bonito, devia ser assim, mas não acho que seja. Tá bom. Mas um ou outro acabava com raiva, é um absurdo e tal. Eu respeito a opinião de todo mundo. Para nós espíritas, para nós espiritualistas, essa coisa do santo, por exemplo, São Jorge, por exemplo, tem uma fé muito grande. Inegavelmente, o que acontece? É uma força espiritual. Essa força espiritual pode ser encabeçada por este santo, por que não? Né? Pode ser lá da Capadócia e tal, não importa. O importante é que é uma força espiritual onde você deposita a sua fé. Se você deposita a sua fé com intensidade, e se você tiver méritos para tal, evidentemente muita coisa pode acontecer de boa na sua vida. Né? Só não acredita que você vai ficar para semente, porque nenhum de nós fica. Percebe? Então aquela coisa porque vai ser próspero a vida inteira, porque vai me atender a vida inteira, não. Se fosse assim, Belchior não morria, Jair Adriano não morria, e eu também não iria morrer. Né? Mas não é esse o objetivo da vida. O objetivo da vida é que a gente tenha amigos, que a gente aprenda com esses amigos e que na medida das nossas poucas possibilidades, a gente possa ensinar para os nossos amigos. Se você acredita no santo, se você acredita na promessa, vai na promessa, vai para o santo. Não é porque de repente você abre um canal, pode ser que seja ele atuando, pode ser que não seja ele atuando. Pode ser que seja o seu superconsciente atuando na medida que você libera a fé. Entendeu? Agora, o importante é você perceber que todas as pessoas têm o seu valor desde que tenham caráter. A gente vive num mundo em que, infelizmente, muita gente não vale muito a pena de se falar. Né? Talvez seja uma minoria expressiva, ou então, quem sabe, uma maioria expressiva, que seria pior. Mas são pessoas muito perto da dificuldade, do mau caratismo, e tudo isso é que a gente, de um modo geral, tem que mudar. Um dia alguém me perguntou, Fernando, por que eu estou nisso? Por que eu entrei nisso, já que eu sou bom caráter? Aí, na ocasião, eu falei com esse cidadão, falei, olha, você observou o seu passado? Será que você sabe tudo que você viveu? Será que você sabe tudo que você fez? Não, nessa vida eu não fiz nada. Sim, mas se você não fez em outra? Isso é o que eu acredito. Será que você acredita nisso? Não sei. O importante é que a gente procure saber exatamente as coisas que estão ocorrendo. Nesse momento você vê aqui que eu estou aqui virando esse computador, né, justamente para poder trazer para você, enfim, digamos, a prece de Cáritas, que é uma homenagem que foi feita a mim há muito tempo atrás e que até hoje representa esse momento que faz o divisor de águas, exatamente entre essa primeira parte do programa e a abertura da sala de visitas. Vamos então à prece de Cáritas.
seria bom se eu fizesse certo aquele negócio. Mas eu faço direitinho, devagarinho, com calma, igual a gente fazia à época na Rádio 98. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, né, minha gente? Vejam vocês, basicamente é isso o programa. A gente faz aquela voltinha aqui para você ver, né? Aqui é aquela galeria de premiações que a gente obteve ao longo de uma vida profissional. E ali você está vendo a turma toda se arrumando, gente. Olha só, a gente pegou todo mundo em flagrante, Marion de pé, né? Meu Deus do céu, o outro com violão na mão, o outro com cavaquinho. Aqui o Lorimar. Bom dia, Lorimar. Bom dia, Fernando. Que história é essa de jornalista contínuo? Não, Fernando, é que hoje é dia do trabalho. Sim. E eu me lembro com muito orgulho o início da minha carreira como trabalhador. E foi como contínuo. Foi como contínuo. E anos depois eu voltei a ser contínuo. Só que agora é escravo dos remédios de uso contínuo. O que me fez perder hoje a hora, quase. Ai, Jesus. Meu cumprimento, Marion. Apresenta aos nossos colegas, eu já falei, mas nada melhor do que você, que é daquela famosa banda, não é? Vamos lá? E escuta, estava o capitão do exército falando em São Jorge. Olha só, estou mostrando lá, ó. Tá Que beleza, né, Camila? Uma blusa de São Jorge. Você usa o mês inteiro, né? Terminou ontem, mas hoje eu ainda estou usando a camiseta de São Jorge. O mês foi até ontem, 30 de abril, que eu uso o mês inteiro. Eu tenho umas 10 camisas de São Jorge. Certo. Bom, aqui é o José Roberto Leão. Oi, Zé Roberto, abraço grande. Toca violão como ninguém, né? Toca violão como ninguém, né? Meu Deus do céu. O José Roberto fez 8 arranjos para esse meu mais recente CD. É mesmo? Que maravilha. 8 arranjos que foram feitos pelo Que maravilha. José Roberto Leão.
Uhum. E aqui o nosso Fernando Fontes. Fernando Fontes. Não é isso? Fernando Fontes, Nandinho. É, o Nandinho. Eu já mim, né? falei com. Exatamente. Aí é o homem do cavaquinho, tá vendo? Muito bem. Fernando, seja bem-vindo aí. Muito obrigado. E o detalhe é que você não falou no grupo, Marião. Cartola de Noel. Cartola de Noel. Cartola de Noel. Deixei pra eles Eu tive a honra de ver o show, né? Cartola de Noel, Eu não conhecia o trabalho de vocês, fiquei Virá empolgado, o próximo fiquei show aí, entusiasmado. Esse mês mesmo Hein? nós teremos É o mesmo? próximo Teremos show. o próximo show? O Cartola de Noel no dia 31 na Baden-Powell. E você me falou já na sala Baden-Powell. Muito bem. Vai ter música aí agora? Pode ser, se você quiser. Então vamos lá. Né? Fique à Deixa eu vontade, ver, depois só você me ajeitar conta aí. de quem é o autor. É melhor eu ficar aqui distante que eu vou Autor? pegar todos vocês. Autor Roberto Carlos. Roberto Carlos. Então vamos lá. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Muito bem!
Deus, que show, quem sabe, Quem né? sabe. Né, o Lorimar? Como sabe? E como sabe, né? Que voz linda, né? Agora acompanhamento também Não, também. do Roberto, né? E Isso aqui a gente também fica o dia inteiro aqui curtindo. do Fontes, do Fernando Fontes. Sensacional, sensacional. Não é? Fica espetacular. Parabéns. Olha, então é Baden-Powell, Fernando? Baden-Powell. Quando isso vai acontecer? No dia 31 de maio, uma quarta-feira, às Sei. 19h30, Cartola de Noel na Sala Baden-Powell em Copacabana, com participações especiais da Marion Duarte e da cantora Rosemary. Da Rosemary da Jovem Guarda? Isso, exatamente. Que beleza, que beleza. Ela é incrível também, né? Maravilha. Zé Roberto, né? Opa. Quanto tempo de violão já? Rapaz, ó, de música estou fazendo esse ano 50 anos. Estamos juntos nessa história. Que maravilha. É. Começou com que idade? Eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, por aí. Comecei Por aí. cantando também na fase da Jovem Guarda. Da né? Jovem Tocava Guarda. guitarra, É. havia aquela influência. Sempre teve facilidade, foi difícil pegar, como Não, é que foi é? muito fácil. Muito fácil. Que na verdade meu irmão tinha comprado um violão para ele aprender e eu pegava o violão dele escondido. Escondido. E ele fazendo aula não conseguia aprender, eu sozinho lá pegava coisa, escondido e que conseguia. coisa. Aí depois eu estudei e tal. Aí, Foi o primeiro de ouvido, como todo mundo exatamente, começa, né? Fernando Fontes, meu xará. Você tem quanto tempo de música? Profissionalmente, pouco tempo, há 5 anos que eu vivo só da música, mas toco também desde os 14. Desde os 14. 34. Né? Então, mas foi sempre cavaco? Sempre cavaquinho, um É instrumento mesmo? que sempre me inspirou, sempre... Uma coisa de lei, quem toca cavaco, toca violão também? Não necessariamente. Não mas necessariamente. tem uma facilidade a mais para tocar. Porque a afinação, a princípio, muda um pouco, né? por ser da mesma família de cordas, já facilita. Já facilita, né? Mas não é a mesma coisa. Não. Você toca cavaco, Zé? Toca. E você, Fontes, toca? Toco. Então, quer dizer, aprenderam a tocar os dois. Sim, sim. Mas eu fiquei 20 anos da minha vida tocando cavaquinho. É mesmo? Olha só. E qual que te dá o maior prazer? O violão. O violão. O violão foi o primeiro instrumento, é o violão que eu me identifico. Rapaz, é verdade. É admirável, né? O Lorimar, você toca o quê? Nada. Mas de ouvido. Olha que você está mentindo. Toca as pessoas na hora que você cumprimenta. Eu sou obrigado a admitir, realmente. Mas é que eu sou muito assim, modesto. Sei. Então eu não gosto de falar das minhas habilidades. Das suas habilidades múltiplas, diga-se de passagem. Exatamente. Muito bem. Marion, além dessa voz linda que você tem, Obrigada. você alguma vez tocou algum tipo de instrumento, não? Não. Eu, sinceramente, eu canto de ouvido. Não entendo nada de música. Mas tem uma voz afinada, né? Linda, né? Vou Impressionante. tocando sim, a vida pra frente, como que acabei de falar. Samira Valente, tem pergunta para alguém aí, Samira? Eu quero perguntar para a Marion o seguinte. A gente só costuma ver o resultado final de uma carreira. Então a gente só vê o sucesso, está sempre com um artista, o artista está sempre com o artista, vive num meio maravilhoso, isso é o que é a gente. Mas acontece o seguinte, o artista, a cantora, você especificamente, você é uma pessoa como qualquer outra, que tem os seus momentos alegres, seus momentos tristes, as duas, com perdão da palavra, dores de barriga, claro. Com certeza. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque não há uma vida 100% de glamour, né, Marion? Não, absolutamente. Nossa vida, bom, da minha parte, eu procuro levar com a maior seriedade possível a minha vida de cantora, né? Agora, nós batalhamos assim, como hoje, até hoje eu venho e, graças a Deus, conquistando amigos como você, Samira, você, Fernando Sérgio, grandes amigos aqui como Zé Roberto Leão, Fernando Fontes, que é meu professor de informática, né? E às vezes o trabalho como artista é um trabalho árduo, difícil, você precisa conquistar, com muita seriedade. Outros jogam os pés aí pelas mãos, né, e saem, né, detonando. Agora, eu procuro respeitar todos os meus colegas desde o início da minha carreira, sempre respeitei. Acho que isso é muito importante, o respeito entre nós artistas, né?
Agora também tem muito artista, muito colega que dá rasteira na gente, não é? Se faz de amigo e no final eu já ajudei muita gente que depois até não foram, assim, pessoas que não foram agradecidas a mim. Também a gente faz e não pode esperar o agradecimento. A gente faz porque o nosso coração manda que se faça e eu faço e entrego tudo nas mãos de Deus. E Deus tem me ajudado, tem sido generoso comigo. Eu tenho feito uma caminhada, graças a Deus, com bastante sucesso, né? É verdade. O Zé Roberto Leão, esse leão ruge? Rapaz, é manso. A música dá isso, né? Dá, a música dá. Você sabe que hoje eu acordei, eu fico arrumando aqui tudo direitinho para que tudo aconteça legal, que é muito computador, tem 4 ou 5 computadores aqui na casa para dar um resultado razoável, né? E acontece, eu estava ouvindo uns músicos. Então eu ouvi uma grande música, eu vou nomear um, mas o outro não. Eu vi uma grande música com uma pessoa que, enfim, era razoável só. E de repente me ocorreu, sabe, quando você faz um login no YouTube, né? Você tem aquele quadrão, né, de um determinado cantor e tem aqueles quadrinhos de outros. E eu vi um cara, não sei se ouviu, mas vale a pena ouvir. Eu conheci hoje o Alexandre Leão. Deve ser seu parente, sei lá. É da Bahia. O cara é muito bom em violão e voz. Negócio impressionante, que deixou o outro no chinelo, o que eu estava ouvindo. Sim. Quando eu ouvi, pá, aí eu acordei cedo, 6 horas, eu fiquei ouvindo, você está me entendendo? Porque o meu ouvido é muito musical, embora eu não seja músico. Há muitos anos atrás, na época do Dinossauro, do Pedro Álvares Cabral, eu fui crooner de um conjunto chamado Sambalanço. Éramos eu e o Fernando César, que hoje mora, ou me disseram que mora em Nova York, eu acreditei, né? Mas era coisa de estudante, que a gente ia fazer baile, a época dos bailes. Você deve ter feito muito baile, né? Não é? Porque você tinha que tocar, não tinha caixa de som potente. Né? Bailes esses que o Lorimar dançava. Muito. O Leão tocava e o Lorimar dançava. É verdade. Sempre estava presente. Você ia de terno e gravata nessa época? Era aqueles bailes como eu também? De calouros das faculdades. De faculdade. Diretórios acadêmicos. Era a figurinha ali, carimbada. Né? Chegava na mesa, estava a moça com pai, mãe, vamos dançar. Às vezes ela dizia não. Quando ela dizia não, era um negócio constrangedor. Mas aí a gente vai se adaptando. Na época que no Rio de Janeiro chamava... Não, isso aí já não me lembro. Lá em Minas chamava tábua. Vamos ouvir uma música aí com vocês? É possível? É possível, né? Então vamos lá. Marion Duarte, amantes, né? Com José Roberto Leão e o Fernando Fontes. Meu amigo Luiz Airão. Quero mandar um grande abraço pro Luiz. Tem tempo que eu não vejo, mas também talentosíssimo. Luiz Airão. Vamos lá. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, os instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos
qualquer hora a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Pois é, olha, a Marinalva Cerqueira, estou sempre vendo você, o Jorge Haddad mandando um grande abraço de Belo Horizonte, a nossa querida Tônia Elizabeth lá em Miami, nos Estados Unidos, o Miguel Reichard dizendo Samira de back vocal, legal. Pois é, e a Marisa Tavares também mandando um abraço, dizendo que está nos curtindo, e a Ana Maria de Almeida aqui do Realengo, no Rio de Janeiro, todo mundo curtindo a gente. Para mandar também o meu abraço, já que estamos na hora dos abraços, para minha fada madrinha, Thaís Matarazzo. Grande Thaís. Estará aqui no Rio de Janeiro, se Deus quiser. Que vai vir aqui no programa, agora, né? Se Deus quiser, né? Deus quiser. E pro Caio César e pro Gui Castro Neves. Seu fã número 1, eu sou o número 2. Então, até porque eu não tenho todas as habilidades que o Gui tem. Não, o Gui e o Caio. Não, interessante, o Gui diz que é número 1, o Caio César também diz que é meu fã número 1. Papai é o primeiro. Papai é o primeiro. Papai está no céu. Papai era o pai da Samira, está no céu. Papai Francisco. Papai Francisco. Ela cantou para ele. Ficou, mas acompanhava ela desde a época da Rádio Nacional. Não é? Desde essa época. Ô Lorimar, e aí, qual é a sua opinião a respeito da turma que está aqui, da nossa querida Marion Duarte? Olha, Fernando, eu confesso que hoje eu vim para cá, sabe, com a garganta assim, querendo explodir esse negócio aí de reforma da Previdência, essas manifestações. Terceirização, manifestação, incêndio de ônibus. Tudo isso aqui que eu ouvi. Você está calminho? Baixou, estou tranquilo. Entendeu? Mas eu vou fazer um comentário rapidinho depois. Diga, faça o comentário já, porque daqui a pouco foi pro brejo. Não, então vamos lá. São duas coisas. Primeiro, sobre essa reforma da Previdência Social. Sei. O governo fica querendo acabar com o imposto sindical. Sim. Na realidade, nada mais é do que dar um tiro e acabar com o sindicalismo no Brasil. Getúlio Vargas, quando fez isso, quando colocou essa obrigatoriedade, ele já sabia, tinha que ter uma coisa para sustentar. Eles jogam nessa cascata. Agora eu pergunto, se o governo está tão preocupado com 1% que o trabalhador desconta ao ano, como é que ele aumenta o desconto da Previdência Social, inclusive para quem já é aposentado, em 11% ao mês, 12%? Isso o governo não está preocupado? Quer dizer, no fundo... Não, e o que eles ganham lá em Brasília? Exato. No fundo, tudo não passa de uma armadilha para acabar com o sindicalismo, porque vai acabar.
Entendo. Vai acabar. E aí nós não vamos ter para quem recorrer, Fernando, é mais ou menos por aí. Deus permita que pelo menos os grandes sindicatos permaneçam em favor, sindicato dos músicos, sindicatos radialistas, dos jornalistas, que tem sido muito importante na luta que nós todos estamos tendo. Mas olha só, o Marion Rogério Brasil está dizendo, Fernando, isso é que é música de ouvir, letras lindas, parabéns, Rogério de Ilhabela. Muito obrigada, Rogério. Então um abraço para o Rogério também. E o Miguel Rachid, né? Teve Miguel Reichert, agora tem o Miguel Rachid mandando um abraço para você, para o Zé Roberto e para o Fernando Fontes. Obrigado, um abração para você também. Eu não entendi, ele diz aqui que o Fernando Fontes é uma gracinha. Ele tem o direito, não tem? Cada um acha o que, né? Eu concordo plenamente, realmente é uma gracinha. Tá certo. Mas eu estou achando estranho que ninguém disse que o Zé Roberto é uma gracinha. Olha, por que, Zé Roberto? Será que é com preconceito de idade? Já foi o tempo, eu já fui uma gracinha. Já teve. Ai, Jesus. Samira, algum papo aí pra turma? Não, só dizer da minha alegria, né? Porque a sala de visita hoje está sendo uma festa. Uma festa. Quando é que a gente poderia imaginar que um dia teríamos reunidos aqui um jornalista do quilate do Lorimar, sem dúvida. E uma cantora como a e essa semana vai ser boa, sabe por quê, Marion? É porque nós vamos ter aqui na sexta-feira o grupo Grafite. Lembra? Mamma Maria, aqueles sucessos todos. Eles agora estão fazendo Beatles, né? E vão fazer brevemente um show na Casa da Beira, aqui na Tijuca. Pouca gente sabe, eu estava falando com o Chico Donga, que é o líder, né, do conjunto Grafite, e o Chico Donga disse que o Grafite cantou no Cavern Club, onde os Beatles nasceram. Sim. E foi considerado um dos melhores covers dos Beatles, e é mesmo, o trabalho vai ser bacana. Mas só falei, você pode vir, mas por favor não traga a bateria. Traz um tantã que resolve do mesmo jeito. Ai, Jesus. Tem uma musicazinha aí pra gente finalizar, está quase no final do programa. É possível ensaiar alguma coisa? Carinhoso? Carinhoso? Ih, maravilha, isso é um clássico. Esse... Meu coração. Isso. Vamos ver se é o tom. Eu não gravo tom